Olá, garagistas! No tutorial de hoje, mostraremos como você pode utilizar facilmente os modos RF-Link de 315 MHz e 434 MHz. Para mais informações, acesse nossa rede social no labdegarage.com. Para adquirir um de nossos produtos, acesse nossa loja virtual pelo endereço www.labdegarage.com.br/loja. E também se inscreva no nosso canal do YouTube. Então, garagistas, aqui no vídeo vocês estão vendo os dois módulos. Aqui ao lado esquerdo o módulo transmissor e ao lado direito o módulo receptor. Então, nesse módulo transmissor temos aqui um módulo de 434 MHz, chave táteis, né? E o garagino. Ao lado direito temos um módulo receptor de 434 MHz, LEDs, verde, amarelo e vermelho, um módulo relé para o acionamento da lâmpada e outro garagino. Então, o garagino transmissor, ele vai, além de trabalhar como encoder, ele vai fazer a leitura dos botões desse lado do circuito. Então, fazendo a leitura dos botões, dos estados dos botões, ele vai tratar esses dados, vai preparar os dados para serem enviados e vai, através do módulo transmissor, enviar para o receptor. O receptor vai receber esses dados, recebendo esses dados ele vai enviar para o garagino vai trabalhar como decodificador, ele vai decodificar esses dados e fará o respectivo acionamento dos LEDs ou do módulo relé. Então, aqui no módulo, nessa demonstração, estamos utilizando um conversor USB serial aqui somente para a parte de alimentação. Então, estou pegando a alimentação de 5 volts do computador, mas nada te pede de você colocar uma fonte de 5 volts em cada módulo, aí para alimentar tanto o garagino quanto os módulos transmissores. E também gostaria de ressaltar que esse mesmo circuito, que a gente está utilizando aqui o RF-Link de 434 MHz, o mesmo circuito irá funcionar com o RF-Link de 315 MHz. Então vamos agora fazer a demonstração aqui. Então o primeiro botão de cima aciona o LED verde, se apertar de novo ele apaga, o amarelo, o vermelho e o módulo relé é a última chave tátil. Ao ser pressionada, ele aciona a lâmpada. Então esses módulos aqui suportam em área aberta aí até cerca de 100 metros. Você pode utilizar esses módulos aí para fazer automação residencial via radiofrequência, por exemplo. Você também pode fazer o controle de alguma plataforma robótica, um robô aí que você queira, tá? Fazer um controle remoto via radiofrequência. E fora isso, ele tem um custo bastante baixo. Então são apenas dois módulos, um módulo RF, receptor e emissor. Então o custo dele é bem barato se comparado com alguns outros módulos de radiofrequência no mercado. Então ele é bastante útil para as aplicações. Então você pode fazer acionamentos ou até mesmo fazer, por exemplo, os pinos analógicos aqui para a leitura de sensores estão disponíveis, então você pode fazer a leitura dos sensores pelo garagino receptor, pelo garagino transmissor, ele faz o tratamento e envia, e o receptor recebe os valores lidos e transmite envia para o seu garagino no módulo receptor. Então é isso, é bastante simples. Na nossa rede social você vai encontrar, se você digitar na busca o título desse tutorial, como utilizar os módulos RF-Link, você vai encontrar os materiais utilizados pela gente, um pouco sobre o RF-Link, o que é, qual tipo de transmissão é feita, a diferença entre o 315 e 434 MHz, a biblioteca wire.h, você vai encontrar o link também para ela, o sketch no módulo receptor, o sketch do módulo transmissor,
o circuito do módulo receptor e o circuito do módulo transmissor. Então é isso, tudo aqui você vai encontrar na nossa rede social, basta digitar o título do tutorial, como utilizar os módulos RF-Link. Lembrando que os sketches vão ser explicados mais à frente aí do vídeo, tanto o sketch no módulo transmissor como no módulo receptor vão ser explicados. E também um pouco sobre a biblioteca que foi utilizada aí, a VirtualWire.h, que nos auxilia aí nessa conversão, né, para o GarageIno trabalhar tanto como um decodificador ou como o codificador. Então vamos agora para o primeiro sketch, que será o sketch do módulo transmissor, do GarageIno módulo transmissor. Então vamos lá. Então, garagistas, esse é o sketch do GarageIno no módulo transmissor e eu vou dar uma breve explicada sobre ele. No início do programa, incluímos aqui a biblioteca VirtualWire.h, né, para se utilizar as funções da biblioteca para a comunicação dos módulos RF-Link. Crio também uma variável nibble, né, que representa aí os pinos digitais de D6 a D9. Né? Então aqui o primeiro caractere seria o D6 e o último o D9. Então repare aqui que eu já começo essa variável aí, né, com todo zero, ou seja, quando eu cair na minha função embaixo do loop, todos os LEDs, né, até o módulo relé inicia apagado. Cria uma variável lepino para armazenar o estado do pino digital, né, dos botões quando pressionado ou não. Inicializo um módulo transmissor. Tá? Nessa linha aqui eu declaro que eu vou utilizar o pino 3 como um TX, né, que vai para o receptor, para o transmissor. Configuro os pinos de D6 a D9 como entrada, tá? Onde por esses pinos vou fazer a leitura dos botões para ser lido e enviado o estado dos botões para o módulo receptor. E no loop, né, dentro do loop aqui, eu faço todo o tratamento, né, de leitura dos botões e envio desses dados. Então como funciona? Aqui no início eu crio a variável J, né, que será a variável responsável por varrer todos os 4 primeiros caracteres lá da minha variável nibble, né? Então no caso aqui são 4 caracteres, né? Um para cada botão. Lembrando que a posição começa por 0, então vai de 0, 1, 2, 3. Para fazer a varredura aí de todos os caracteres, né? De todas as minhas posições dessa variável nibble. E cria esse for para fazer essa varredura. Então, na primeira passagem do for, eu leio o pino, né, que aqui vai estar iniciado como 6. Tá? No início do for aqui eu declaro ele como 6. Então, no primeiro passo, ele dá o digital read no pino 6, né? Então ele lê o estado do botão no pino 6, guarda o valor lepino e compara. Se lepino for igual a 1, né? Ou seja, se o botão estiver pressionado, ele guarda em nível 1. Se não, o botão não estiver pressionado, ele guarda nessa posição, né? Nível o valor 0. Então, repare aqui que ele tem um for que não só varre todos os 4 primeiros espaços dessa minha variável, né, as primeiras posições, como também varia a leitura de cada botão. Então, na primeira passagem eu vou aqui pelo I ler o pino 6, né, e o J valendo 0, eu vou armazenar o valor lido da primeira posição no nível. No próximo passo, dando um incremento de I e J, o I vai valer 7 e o J vai valer 1. Então, eu vou fazer a leitura do pino 7 e guardar na posição 1. Aí na próxima, vai dar um incremento de novo de I
e J, tá? Então o I vai ficar valendo 8, então eu usei a leitura do pino 8 e guardei ele pino. E o valor lido eu vou armazenar na próxima contagem de J, né? Que deu incremento, então aí ele vai estar valendo 2. E assim por diante. Feito essa varredura dos 4 pinos e armazenado nas 4 posições da variável nível, eu saio desse for e chamo a função, né, de envio da variável nível e aguardo o fim de transmissão. Feito isso, né, meu loop termina aqui, ele volta para o início e faz todo esse processo de novo, de leitura dos botões e armazenagem para sua respectiva posição na variável nível, e depois eu envio e aguardo o fim de transmissão. Então ele fica nesse processo aí continuamente, tá? Então é isso. Basicamente aqui eu crio a variável nível, né? Então ela é a que é enviada, e para cada posição aqui eu armazeno a leitura do botão para ser enviada para o módulo receptor. Então agora vamos para uma breve explicação do sketch do módulo receptor. Então, garagistas, esse é o sketch do módulo receptor, do garaginho do módulo receptor. Então eu incluo a biblioteca virtual.h aqui no início, e dentro do setup eu inicializo o módulo receptor, defino o pino 2 como o pino responsável por receber os dados enviados pelo módulo transmissor e inicio então a transmissão. Dentro desse for eu declaro os pinos de D6 e D9 como saída, pois eles vão ser responsáveis por fazer os acionamentos dos LEDs e do módulo relé que acionará a lâmpada, ao contrário do módulo transmissor, onde eu defini ele como entrada para receber o estado dos botões. Dentro do loop, onde vai ficar rodando nosso programa, eu inicio a variável buff para receber em cada posição dessa variável buff, cada posição da variável char, no caso lá nível, que foi enviada pelo módulo transmissor. E dentro dessa buff lane eu guardo o tamanho dessa variável char. No caso, estamos trabalhando aí com 4 posições, então o buff lane vai ter um tamanho de 4 armazenado nele. Então ali nesse if ele pega a função, ele vai na variável buff lane, ver se tem alguma coisa armazenada no buffer do sketch aí da nossa demonstração. Se tiver, ele inicia a variável j aqui igual a 6 para começar a contagem de 6 a 9 dos pinos digitais, e entra nesse for, onde ele irá fazer a varredura de todas as posições do buffer, né? No caso são 4 posições, então para cada posição ele vai atribuir um pino. No caso, o i começando a 0, na posição 0, que é a primeira posição armazenada, ele vai atribuir ao pino 6, a posição 1 ao pino 7, a posição 2 ao pino 8, a posição 3 ao pino 9. E dentro aqui eu faço a substituição de 48 para transformar o caractere, o que seria o caractere 0 ou 1, tá? Em valor real decimal 0 ou 1. Então, né, quando, por exemplo, se eu receber quando é enviado o caractere 1, o buffer ele recebe ele como um valor decimal. Então, no caso, o caractere 1 em decimal vale 49. Quando eu pego esse 49 e subtraio o 48, o buffer, essa posição do buffer, vai ficar valendo 1. Tá? No caso, se eu receber 0, na tabela ASCII a posição, o caractere 0 vale 48, então 48 menos 48, o buffer, essa posição do buffer fica valendo 0. Então, caso o que for recebido for 1, eu inverto o sinal do pino digital. Se não, se for 0, por exemplo, ele não faz nada, tanto que nem definir essa condição.
Então, por isso que quando eu apertava o botão, ele acionava, quando eu apertava o botão novamente, ele desacionava, por causa dessa linha de programação aqui que faz com que, ao mesmo tempo, eu leia o estado atual do pino, inverta, tá? E já escreva no mesmo pino um valor inverso. Então, se tem 1, vai virar 0, e se for 0, vira 1, fazer essa inversão. Então é isso. Essa foi a explicação dos 2 disquetes. Espero que tenham gostado desse tutorial. Até a próxima.